Estou aqui hoje com o nosso convidado ilustre, nosso parceiro, grande amigo, economista, professor aí, Célio Fernando. O Célio Fernando é economista e atual presidente, vice-presidente da Associação de Profissionais Investidores do Mercado de Capitais, né? Tem mestrado em administração financeira pela COPEAD, e é doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Tem mais de 35 anos de experiência no mercado de capitais e atualmente entrou aí com prêmios, né, nacionais como economista e profissional de investimentos no mercado de capitais e ESG no Brasil. Então, a gente está falando aqui hoje sobre o tema de nova economia, e acho que a melhor pessoa, talvez, premiada nacionalmente para falar sobre esse tema é o nosso amigo Célio Fernando. E, Célio, por favor, faça aí suas introduções. Eu vou começar aqui te fazendo uma pergunta só sobre definições, né? O que você define, como você define essa nova economia, né? Como ela difere dos modelos econômicos tradicionais e quais são os desafios atuais da nossa sociedade perante as mudanças climáticas, enfim, aos investimentos alternativos. O que é a nova economia e como a gente pode se preparar para esse momento? Felipe, a nova economia ela tem a ver com uma mudança de época, né? Uma mudança de época que avança na tecnologia, que avança em novas formas, como a gente fala do trabalho, da geração de emprego e renda. Então, essa mudança de época é muito forte nisso. E ela se difere, principalmente com relação aos setores tradicionais, com relação à inovação. Ela é impulsionada pela tecnologia. A gente viveu aí com o Klaus Schwab, no Fórum Econômico de Davos, em 2014, a indústria 4.0. Mas 4.0 passou a ser uma vertente muito grande dos avanços que você teria da robótica, da inteligência artificial e tudo isso. E a gente tem o IoT, a internet das coisas. Então, são muitos movimentos que vêm. Por exemplo, você falar de competitividade, você tem que falar de produtividade. Para você acessar os novos mercados, você tem que falar de uma linguagem mais digital. E essa linguagem mais digital, ela cabe muito fortemente na inovação. É mais isso. A gente vai poder conversar muito sobre isso e a gente pode considerar que a revolução industrial que agora nós estamos vivendo, ela fala isso. Ou de uma nova indústria, ou de uma nova vertente que se fala, principalmente com a transformação digital. Isso é a nova economia. É inovação em primeiro lugar e ela está puxando todo um novo, uma sociedade do conhecimento. É isso. Felipe? Não estou lhe ouvindo. Então, Célio, estava aqui refletindo sobre sua resposta. Você consegue me ouvir agora, correto? Tá, estou ouvindo, perfeito. Perfeito, ótimo. Então, sobre esse contexto, né, de economia da inovação, economia do conhecimento, a nova economia, a gente tem novos temas aí que estão já liderando os debates, os assuntos mais comentados, né, dentro tanto dos investimentos como das indústrias, dos negócios. Como você acha, né, que os negócios locais podem se preparar para esse novo momento? Como você acha também que os investimentos, né, a gente pode alocar melhor, tomar melhores decisões de investimentos, tanto nos negócios quanto no mercado de capitais, dado esse novo contexto, né, dado essa nova posição de investimentos em negócios, né, de muita tecnologia, internet das coisas, inteligência artificial, transição energética, para onde a gente ir e como se preparar para esse contexto atual? Felipe, a gente pensa assim, no que impulsiona a nova economia e principalmente aqui no nosso estado, né? Ou no Nordeste, ou no próprio Brasil. A gente precisa de muita ciência, mas é necessário que a gente adote um novo repensar do ponto de vista dos modelos de negócio. Os novos modelos de negócio vão pensar de forma tecnológica, mas também pensando em sustentabilidade ambiental,
em sustentabilidade social, em governança, e tudo isso, essa responsabilidade, ela está muito atrelada ao novo modelo de negócio, que a sociedade está mais cidadã, está cobrando mais isso do mercado produtor. Aquilo que chega à sociedade tem que estar com esses componentes, né, socioambientais principalmente. Por quê? Transição energética, quando você fala, é por conta de mudanças climáticas. Estamos vivendo aí um mundo que até 2050 pode ter um aumento que a gente está sentindo de alta temperatura. Então, por exemplo, na hora que você está comprando na sua indústria, na sua empresa, uma matéria-prima, você tem que tomar cuidado, porque aquilo ali poderá ser nocivo para a sociedade como um todo. O modelo de negócio que você vai buscar ter retorno, ele tem que contemplar isso. E também o tratamento com os seus stakeholders, né? E considere os seus funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores. Há uma nova forma, uma nova prática de consciência, né, que está se colocando. E os modelos têm que dar retorno com essa consciência. É assim, é assim. Esse é uma nova forma. Alguns resultados poderão, no início, serem menores, mas a médio e longo prazo, a sociedade toda ganha. Então, acho que esse é o conceito que a gente pode colocar até como impulsionador dessa nova aldeia global que se forma, principalmente por conta das questões de mudanças climáticas, né? Então, o ambiental ficou muito forte em tudo isso. E ambiental significa o que você coloca no início da sua produção, a sua matéria-prima, e também o que você está colocando para a sociedade em termos de produto. Isso cai para tudo, não é só um produto físico, é um serviço. A maneira como você coloca, o caráter, a integridade, a maneira como você trata isso. E você, como economista, sabe, isso aí é uma discussão do Nest, né? Os jogos são repetitivos, então, cada vez mais a integridade o mercado está vendo. Se os jogos são repetitivos, lembre-se que amanhã, o que você fez hoje, amanhã vai estar sendo considerado pelo mercado. E tudo isso é pontuação. Não é só uma discussão greenwashing, de siglas, de acrônimos ESG, o Environment, o Social and Governance, não é só isso. É toda uma construção que se fala de uma consciência cidadã e que vai também para o setor produtivo e de alguma forma, isso acaba afetando os modelos de negócio. É isso. Célio, acho que você trouxe luz a temas importantes. Eu te ouvi super bem aqui. Acho que você trouxe luz. Você está me escutando bem? Você me escuta bem? Como? Você me escuta bem? Estou escutando bem. Perfeito. Estou escutando. Pode falar. Você trouxe luz aqui a temas relevantes, né? Inclusive trazendo a pauta de governança para dentro desse contexto. Acho que ficou muito claro que, na sua fala, que até mesmo as métricas de retorno sobre investimento, necessidade de investimentos, etc., dado a esse contexto, elas se alteram um pouco, né? Acho que os negócios hoje, parte dos patrimônios estão sendo alocados em negócios que possuem um menor impacto ambiental, ou impacto ambiental zero, né? Acho que se fala em mundo neutro de carbono, né? Em economia de carbono neutra. Você pode falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que isso, dentro desse contexto, pode ser impactada, né? Como é que a gente consegue se posicionar nesse contexto, principalmente enquanto Estado que tem sido líder nacional nessas discussões, né, de hidrogênio verde, de energias renováveis, sempre foi pioneiro nesses assuntos. Perfeito. Felipe, eu acho que uma das coisas mais importantes é que quando a gente está falando de uma inovação e você está falando de emissões, por exemplo, de gases de efeito estufa, ou até uma lógica de créditos de descarbonização no mercado de carbono. Nós estamos falando hoje de uma produção limpa, de uma energia limpa, de uma indústria limpa, de um serviço limpo, limpo no sentido que ele não emite essas questões que são nocivas à própria sobrevivência humana. Então, isso aí é fundamental. Agora, por isso que nós estamos falando de transição. Também não vai ser de uma hora para outra
que você vai ter componentes, por exemplo, de uma energia renovável em todas as matrizes de produção dentro do nosso estado, ou do Brasil, ou do mundo. Por isso que se coloca uma transição. Você ainda vai existir mesmo em 2050 com algumas emissões de gás de efeito estufa pelo setor de óleo e gás. Então, o sistema produtivo ainda vive de tudo isso. Mas, de qualquer forma, nós estamos caminhando. Quando você falou retornos, nós temos que entender que os retornos serão, nesse momento, mais magros do ponto de vista de fluxo de caixa, porque eu vou ter que investir na transição. Investindo na transição, obviamente, eu tenho isso. Mas a médio e longo prazo, e é o que a gente está falando, a segurança energética, a energia limpa, ela vai trazer esses benefícios. E, obviamente, de novo, mudança de época, ela fala de uma interconexão, uma interdependência. Essa interconexão e interdependência, ela também vai trazendo outros setores. Quando a gente fala de uma energia, fala do, por exemplo, o hidrogênio verde, porque vem das energias renováveis, nós estamos falando de baterias de lítio, tudo isso tem que ser verde. Na hora que você está falando de uma siderurgia hoje, que tem, vamos dizer assim, são movidos a fornos de carvão, eles têm que passar, pelo menos na transição, para um gás, que é um hidrogênio azul, com captura de carbono e tudo, para a gente poder chegar até o uso de hidrogênio. Óbvio que não há escalabilidade hoje, nem no Ceará, nem no Brasil, nem no mundo. A escalabilidade é que vai dar o preço, que vai dar os retornos necessários ao uso de tudo isso. É como se a gente pensasse na energia eólica há 20 anos atrás. O Brasil teve o Proinfa, o Brasil teve uma indução às energias limpas. Hoje não, hoje você está vendo o preço da fotovoltaica, ou energia solar, extremamente barato. Mas não era assim quando você não tem escala. E assim foi em todo o sistema produtivo. Então, se eu fizer a conta hoje, ela pode dizer assim, poxa, está muito caro para entrar. Quem paga a conta? Então, eu tenho que construir algo que possa oferecer isso. A nova política industrial traz algumas ideias de subsídios, de incentivos para você trabalhar tudo isso. E, óbvio, você tem uma nova moeda, que é uma moeda que vem do mercado de carbono, para poder, talvez, traduzir esse investimento dessa nova forma de pensar do sistema produtivo mundial. Né? Então, essa é a visão mais forte que a gente pode falar sobre as energias limpas, a indústria limpa, os serviços limpos, dentro de uma visão de longo prazo, médio e longo prazo. Não é da hora para outra que você vai ter a viabilidade. Célio, eu vou puxar aqui também para a questão de CAPEX, né, de investimento. Você acredita que no curto prazo, no curto e médio prazo, né, você fala muito de retornos positivos no longo prazo, e acho que é fundamental ter essa visão. Eu sou totalmente favorável, né, concordo plenamente, acho que tem que ser feito esse movimento. Mas entendendo um pouco de impactos no curto prazo, a economia ela deve crescer nesse contexto, ela deve sentir impactos positivos, dada a mudança, porque CAPEX muito grande, né, vai trazer mais retorno social, vamos dizer assim, né, mais pessoas vão estar engajadas no novo contexto, vai ter que ter migração nas grades curriculares, como é que funciona esse contexto de crescimento econômico e como a educação ela pode estar atrelada a isso para conseguir alcançar esses objetivos da transição energética e da nova economia. Olha, você fez uma questão muito importante da transversalidade. É óbvio que quando eu tenho uma educação mais forte, eu tenho dois vetores importantes. A educação vem com esse exercício da cidadania. As pessoas são, dentro de um sistema democrático, elas acabam por fazer melhores escolhas quando elas têm o conhecimento, né, Felipe? E quando você fala sobre isso, você cria essa consciência que a gente falava sobre o que o mundo vai se comportar no longo prazo. Aqueles que têm interesses de curto prazo vão ficar lutando sobre tudo isso. Mas a educação vai me trazer uma mão de obra qualificada, vai trazer reconversão. A gente fala em transição energética justa, inclusive. Justa por quê? Porque ela tem que trazer pessoas que estavam no setor tradicional para a nova economia, né? Então, você torna isso também justo. É alguém que estava no óleo e gás, do ponto de vista geral, que pode ir para a energia renovável. Mas não é só isso. É você trazer todo um exército que está reprimido com que a gente chamaria de um analfabetismo
funcional, já dando um salto importante de conhecimento para essa nova economia e esses novos paradigmas que a gente está discutindo, de uma indústria limpa, de energias limpas e tudo. Mas é só isso? Claro que não, não é só energia. Para eu fazer energia, eu tenho que ter infraestrutura, Felipe. E para fazer infraestrutura, de novo, eu preciso de uma mão de obra qualificada para um novo tipo de infraestrutura. A gente escuta muito essa questão de cabos, de fibramento óptico, redes e etc. Então, hoje, principalmente na nova economia, nós estamos falando de ciência de dados. Então, isso é que vai definir para o governo, políticas públicas, para a iniciativa privada, lógicas que você possa tratar do ponto de vista de eficiência. E a academia formando isso aí cada vez mais com maior velocidade. Antigamente, Felipe, essas transformações elas ocorriam em 100 anos. Hoje, em 11 meses, a gente já tem, com as inovações, novas ordens, novas oportunidades e desafios para a sociedade. Então, é isso que está sendo colocado nesse que a gente chamaria de um novo bioma econômico, de um novo bioma socioeconômico, de um novo bioma que tem que ser tratado não de forma só ambiental, mas também um bioma que traduza essa geografia, essa visão territorial, as vantagens competitivas que podem existir locais, para que a gente possa adaptar isso a vantagens competitivas globais. Né? Eu acho que isso aí mistura bastante o que a gente tem que aprender. Mas, bateria, o próprio, para eu poder fazer o transporte da energia, qual é a visão metal-mecânica para tudo isso? Eu não posso ter mais uma nanofissura, porque isso aí pode ser um problema mais sério. Ah, mas é só isso? Como é que eu vou transportar para fora tudo isso? E, além disso, quando a gente está falando de energia, e de uma maneira geral, segurança alimentar. Quando a gente fala, por que segurança alimentar? Porque a mudança climática, ela cria problemas na natureza e que, de repente, eu posso ter menor produção. Outras questões, o próprio hidrogênio, quando a gente fala, ele misturado ao nitrogênio, Felipe, ele vira amônia. Essa amônia é uma maneira de você tornar um estado gasoso um estado líquido, mas que pode servir também com potássio para você pegar e construir fertilizantes. Olha que coisa interessante. O Brasil importa quase 20 bilhões de dólares anos de fertilizante. E nós somos o celeiro do mundo. Olha que com essa mudança, ela diz, eu vou para um lado da cadeia produtiva do hidrogênio para a energia, mas do outro lado da cadeia produtiva do hidrogênio eu estou na química. E na química eu estou o quê? Construindo fertilizantes para eu poder atender o Centro-Oeste. E aí a estrutura? Nós vimos aí uma lição para o Ceará do PAC, do plano de aceleração que volta agora a ser discutido, onde a gente fala de uma transnordestina. De repente, nós vamos estar discutindo se aquele hidrogênio vira amônia para ser transferido, ou de hidrogênio vai gasoso para um movimento de transporte marítimo, ou ele possa ser transportado via as estradas, o meio ferroviário, o modal ferroviário, para a gente poder passar, na verdade, fertilizantes para o centro-oeste do Brasil, que é o celeiro do mundo, do ponto de vista da alimentação. Ou seja, você vê o quanto isso mexe. Nós vivemos de oxigênio e vivemos de comida. O mundo inteiro é isso. E nós estamos caminhando aí para 10 bilhões de pessoas, né? Então, é muita gente para se alimentar. E se o clima muda, se as coisas mudam, como é que a gente também pode ter produtividade também na nossa produção de alimentos? É tudo isso que a gente está falando. Você vê que o que significa essa responsabilidade toda socioambiental e econômica, que é sustentabilidade no grande tripé, social, econômico e ambiental, né? É muita coisa, Felipe. E a gente tem que integrar essas cadeias produtivas para que a gente tenha maior produtividade. Perfeito. Eu tenho duas perguntas aqui importantes que eu julgo relevantes, né, em relação a, primeiro, como você acha que a gente consegue ganhar escala nesses movimentos, né? Assim, quais são os desafios desse ganho de escala? E a outra importante é qual seria, como os clientes, as famílias conseguem se envolver mais nesse contexto, né? Participar mais dessas discussões e, obviamente, eventualmente receber oportunidades de investimentos nesses contextos mais alternativos e mais voltados em outros tipos de retorno, né? Óbvio, o retorno financeiro de longo prazo deve acontecer, porque sempre, né, a razão é sempre, ela acaba sendo econômica, mas
a gente, como a gente se enquadra nesses movimentos, ou seja, como o desafio da escala e como a gente pode, de alguma maneira, participar, né, enquanto Aston, enquanto empresa, desses movimentos e desses negócios que podem surgir. Felipe, realmente esses movimentos agora, quando a gente é pioneiro, quando a gente entra no início, obviamente, quando isso ganhar mais escala, você poderá ter altos retornos com relação a esses investimentos. Óbvio que você está num movimento também de risco, tem que analisar que tecnologia ou que inovações vão ser seguidas. Você tem que ter uma visão de futuro sobre tudo isso, porque nossa economia ela é muito baseada em escolhas. Eu vou fazer uma escolha que eu acredito. O hidrogênio verde em si, ele não é mais importante do que as energias renováveis, não. A energia fotovoltaica, a energia que é a energia solar, né? E a energia eólica, que é a energia dos ventos. Mas também nós temos energias de biomassa, por exemplo, que são importantes em todo esse projeto. Por quê? Cada vez mais a gente precisa de saneamento básico, seja para poder, estudos do Banco Mundial apontam que cada dólar que você investe em $1 que você investir em saneamento básico, você economiza $5 quase em custeio de saúde. Mas não é só isso, não. Saneamento básico é água, é esgoto, é drenagem, é resíduos sólidos. Nesses resíduos sólidos, que é o lixo, a gente pegar, por exemplo, no Ceará, por exemplo, você tem o lixão lá de Calcaia que fornece gás metano, que se transforma em biometano para a rede de gás da Cegás, que passa para isso. Hoje, o blend, a mistura, é de 15%. Então, veja o que vem por aí. Ao invés de eu jogar o meu lixo para fora e ainda contaminar mais os oceanos, eu pegar e fazer estações de tratamento desse esgoto, como tem sido feito aí pela Companhia de Água do Estado, junto aí com a parceria público-privada que foi constituída com a EGEA, né, que hoje no Ceará é Ambiental Ceará, e você começa a ver novos movimentos, Felipe. Um movimento muito forte de você pegar e dizer assim, como é que eu posso transformar esse lixo em energia? Ou transformar esse lixo em algo que possa ser dentro de uma economia circular. Então, tudo isso é importante. E isso aí, de repente, é uma matéria-prima que pode se tornar, com o tempo, mais barata. E a escalabilidade, Felipe, à medida que essas coisas eu aposto de maneira correta nesses investimentos, na escalabilidade aí é que eu ganhei, né? Porque eu aprendi na curva, na hora certa e participo de um mercado que tem um potencial de crescimento muito grande. E você sabe que o valor das empresas é medido pela velocidade do crescimento dessa empresa, né? Essa geração de caixa, a gente já aprendeu isso com Apple, com Amazon, tá certo? Que a gente sabe que esses retornos eles podem vir com o futuro, à medida que você vai investindo. Você quer ser feliz na velhice ou na mocidade? É a pergunta do investidor. Quer dizer, você quer ganhar no curto prazo ou você quer ganhar no longo prazo? O longo prazo, na racionalidade, sempre lhe dará maiores retornos, tá certo? É por aí. Excelente. Sérgio, você falou de um tema muito relevante, que é sobre trazer para o contexto também do meio ambiente as questões voltadas para a gestão, né, dos resíduos e a capacidade que eles têm de gerar energia e, consequentemente, trazendo a lógica do saneamento, quanto isso reduz também de impacto, né, de gasto fiscal, né, se puxa para o fiscal. Na hora que eu invisto em saneamento, eu reduzo a necessidade de colocar despesa em custeio, ou seja, eu melhoro o meu componente fiscal, não por necessariamente tendo cortado uma despesa diretamente. Aí eu queria puxar também para externalidades, né? Assim, o hidrogênio verde, né? Energias renováveis, a gestão de resíduos, etc. A gente também tem no meio disso outros assuntos importantes, como baterias, né? Fabricação de baterias, mineração surgindo aqui. A gente vê que o Ceará tem um grande potencial, assim como Minas Gerais. Como a gente se enquadra também nisso? Existem oportunidades? A gente já recebeu aqui, recebe sempre, né? Esse tipo de negócio alternativo, né? Vale a pena olhar esse tipo de coisa com carinho, né? Como é que você enxerga essas oportunidades que podem acontecer aqui eventualmente no nosso estado?
Felipe, é interessante. Como é que eu enxergo? Eu enxergo como um ecossistema, eu enxergo a natureza. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de sol, que é abundante, recursos naturais, nós estamos falando de vento, nós estamos falando de lixo, que passou a ser abundante, Sim, mas nós estamos falando de pedra, pedra, que é o minério. Então, olha uma nova economia, onde a gente começa pela natureza, no sol, no vento, na economia do mar, né? No mar, que você tem ali um potencial muito grande, mas com uso e que seja consciente, com boa preservação e conservação desses recursos, e nós estamos na década dos oceanos, e tudo isso pode ser pensado. E olha, Felipe, que tem um outro atravessamento aí que é importante. Eu falava de transformação digital, de inteligência artificial. Como a inteligência artificial também ajuda a melhorar essa eficiência, essa experiência de todos com tudo isso. Então, como todo esse desempenho pode ser essencial para que você comece a ter uma nova forma do conhecimento rapidamente poder ajudar na competitividade. Essa é a era digital. É você empregar uma série de elementos que vão lhe oferecer novas oportunidades. Mas nós estamos aqui colocando para esse sol, para esse vento, para essa biomassa, para essa questão do mar e tudo com inteligência. Eu estou falando de drones, eu estou falando de robótica, eu estou falando de inteligência artificial. Então, quer dizer, se eu não tiver processos que reúnam isso até para a governança, que melhore o back-office, em primeiro lugar, melhore os seus controles, ao tempo em que você consiga enxergar melhor o mercado, então a gente pega e consegue construir as coisas de maneira extremamente inteligente. É isso, Felipe. excelente, Nada excelente. além disso. Muito boa a resposta. Só Eu puxando acho aqui que a com isso última. aqui a gente está dando um arremate, né? Isso. Vamos só fazer a última pergunta aqui rapidamente. Só acho que você puxou aí, fala de back-office, de redução, de ganho de produtividade, né? Acho que a gente, com esses tópicos relevantes que você fala, a gente está falando também de ganho de produtividade. Como você enxerga a inteligência artificial nesse contexto? É a última pergunta, para a gente ir encerrando, né? É, e nesse contexto de nova economia, né? A internet das coisas, a inteligência artificial, enfim, Felipe, pode falar. Felipe, nós estamos falando de ciência de dados, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de um novo momento de construção. Então, a inteligência artificial, com seus algoritmos, ela começa a facilitar a pesquisa, ela começa também a interagir com um grau de conhecimento muito grande. No entanto, você tem que aprender a fazer as perguntas e saber como é que você vai tratar tudo isso. Quer dizer, não é só trazer inteligência sem conhecimento que faça os nexo de tudo isso. Então, as empresas também vão ter que ter nas suas unidades de pesquisa e desenvolvimento como fazer o nexo. Hoje, 10% das empresas, talvez no Brasil, utilizem essa condição que está chegando, mas ela vem com uma velocidade muito grande, Felipe. Hoje, nós estamos falando de inteligências cada vez mais importantes nesse sentido. E não é uma questão de tirar o emprego ou colocar o emprego. É um novo mundo que se chega com algoritmos e que a gente tem que estar preparado com tudo. É o que você falou, de uma educação que tem que ser digital, logo no ensino básico, ensino fundamental, ali para que as coisas possam chegar numa universidade ou nos cursos de pós-graduação num tempo adequado e que se adapte às novas condições que o mundo está lhe colocando. Isso o investimento tem que começar a analisar. São novas formas de análise para uma nova economia que fala de um mundo mais digital e que fala de uma transição. É uma grande transformação, transição energética, tudo isso é uma mudança de época. Eu acho que eu encerro com essas palavras, Felipe, dizendo o seguinte: nós temos muito. Essa nova economia é uma economia do conhecimento, e esse conhecimento ele fala, sim, com as inteligências artificiais também, e nos ajudam, de certa forma, e nós temos que pegar um pedaço da sociedade que está, vamos dizer assim, nesse abismo digital e trazê-los para dentro de tudo isso. Porque a gente vai precisar de qualidade de vida para todos. E essa qualidade de vida depende dessa leitura, dessa sociedade do conhecimento, com essa identidade que a gente está lendo aí, dessa inteligência competitiva que fala do mundo digital.
é o mundo digital da transformação do homem para o mundo digital. É por aí. Viu, Felipe? Eu acho que com isso aqui a gente está falando dessa nova economia, dessa exploração de energias e etc., de uma responsabilidade muito forte do ponto de vista de uma sociedade consciente para o futuro. É isso. Perfeito, Célio. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Esse tempo muito valioso. Acho que trouxe muitos insumos, insights para nossas discussões internas, para as conversas com os clientes. Espero que aproveitem aí esses sessions, né, para se atualizar sobre quais são as principais discussões que estão tendo nessa nova economia. E te agradeço novamente. Seguimos juntos aí. E obrigado a todos aí que está nos escutando, né? Que pode nos ouvir também na gravação. E é isso, pessoal. Obrigado. Até uma próxima aí. Obrigado, Sérgio, novamente, tá bom? Obrigado a você, Felipe, mais uma vez.